Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que sempre disseram que adorariam sentar numa mesa comigo para conversar, essa pode ser uma ótima oportunidade. Todo mês eu vou convidar 2 seguidores meus para bater um papo descontraído aqui bem casualmente, tá? De forma leve, de forma tranquila, falando sobre saúde mental e emocional. Se você quer participar, é só se inscrever. Hoje eu tô aqui com a Mariana, agradeço muito a sua presença, Mari. Obrigada. A gente vai conversar nesse primeiro episódio sobre autoconhecimento e nos próximos a gente vai falar sobre procrastinação, relacionamento amoroso, comunicação e muito mais, com outros convidados. E você pode ser um deles, hein? Pode chamar um amigo, inclusive, junto com ele e você vem. As pessoas vão me trazendo assuntos bacanas que envolvem a vida delas e, consequentemente, talvez você se identifique e aquilo converse com você de alguma forma. Mari, de verdade, eu fico muito contente em te receber aqui e falar de um assunto tão importante que é sobre se conhecer. Quando a gente fala sobre isso, junto desse assunto, vem algumas dúvidas, como se todo mundo tivesse que seguir uma cartilha igual para chegar em algum lugar, não é mesmo? Verdade. E o autoconhecimento, ele é muito individual, é particular de cada um. O ganho de consciência, o entendimento, eu tenho pensando a respeito de algo, me interessando pelo assunto, ou seja, me interessando pela minha vida, me questionando os meus pensamentos, os meus comportamentos, os meus sentimentos, diante das situações que se apresentam na minha vida. Eu não ganho consciência com alguém me dizendo o que eu tenho que fazer, por isso que na terapia, inclusive, a gente não fala, não aconselha o paciente o que ele deve ou não fazer. E aí eu queria te perguntar, Mari, como que você começou praticando o seu processo de autoconhecimento? Você se considera uma pessoa que esteja no processo? Como começou isso? Como que você faz para entrar em contato com você de uma forma saudável? Me conta aqui pra gente. O processo de conhecimento não foi fácil, né? Vai acontecendo certos fatos na nossa vida e você vai chegando, vamos dizer, num funil, né? Permaneço pensando desse jeito ou eu busco melhorar, né? Quando eu conheci você, foi justamente pelos seus pods. Eu falei, nossa, como ela fala legal, como que ela traz um entendimento para aquilo que eu estava passando no momento. Eu tinha acabado de sair de uma separação, né? Uhum. E foi uma coisa muito difícil, né? Ninguém casa para se separar. Exatamente. E para mim foi uma coisa tão rápida que quando eu me vi na minha casa nova, vivendo uma vida nova, aí eu comecei a me sentir perdida. Puts. Qual que era o sentido da minha vida? Né? O que ia acontecer comigo daqui para frente, né? Não só pela idade, profissionalmente, família, envolve muitas coisas e você chega num ponto que por mais que você tenha apoio de amigos e a sua família, não é a mesma coisa que uma ajuda profissional, no sentido de você se reencontrar e ver a sua vida por uma nova perspectiva. Exatamente isso. E é o que você falou, né? Quem casa não tá namorando, não tá casando, querendo se separar. Então é muito difícil quando acontece essa quebra, esse laço. Então a pessoa fica perdida porque tudo que ela projetou, tudo que ela sonhou, tudo aquilo que ela idealizou, tá em cima, tá baseado naquela pessoa. Um relacionamento, você une, né, a sua vida com a vida da pessoa. Então ter essa separação é um luto. É um luto que faz com que a pessoa entre em contato com si mesma de uma forma um pouco mais profunda, fazendo com que ela encontre também as suas sombrinhas, as suas dificuldades, encontre e perceba o quanto que às vezes ela está projetando felicidade, a sua vida de uma forma um pouquinho excessiva, às vezes no outro. Totalmente. O quanto que ela abandonou a própria vida muitas vezes, e aí a pessoa vai embora e não sobra nada. Fica aquele vazio, fica aquela coisa, joguei meu tempo fora, como é que foi? Como é que foi essa sensação para você? Você sentiu que você estava sozinha, que você se sentiu abandonada, você se sentiu traída de alguma forma? Olha, assim, a separação nunca é boa, porque se desse para consertar, você estava ainda no casamento, Sim. né? Então, sim, tem o sentimento de traição, de falta de compromisso, mas para mim, especificamente, o pior foi a rotina. Putz, Né? sim. Então, eu tenho toda a minha programação do dia. Então, me readaptar sozinha dentro de uma outra realidade, eu acho que foi o mais difícil, né? Sim. E aos poucos, né? Eu fui confrontando
e pensando, será que o erro foi só da outra pessoa ou foi o meu também? E aí que realmente, nesse ponto, foi o que me levou para o processo de autoconhecimento. Exatamente, são esses questionamentos que eu falo que são super importantes para que você consiga se entender. Esse negócio do erro também é algo muito comum. Nossa, quem errou? Fui eu, foi ele, foram os dois. E às vezes nem houve um erro em si, às vezes houve uma desconexão. De uma maneira geral, aquilo acabou, aquele ciclo se encerrou e os dois precisam seguir por lados diferentes. Essa coisa do felizes para sempre é algo que ferra muito, né, a nossa vida adulta. Totalmente. Porque a gente acha que vai durar para sempre, às vezes, uma coisa, e a gente projeta toda a nossa vida para que dure para sempre. E aí é uma coisa muito frustrante, vem uma frustração muito grande. Imagina você, né, num apartamento, todo bonitinho, todo equipado para que você pudesse viver ao lado dessa pessoa e essa pessoa parte, essa pessoa vai embora. E aí vem aquele sentimento de abandono. Você entrou em contato com a sua infância nesse meio tempo? Totalmente, né? Foi aí que realmente eu descobri qual que era a questão, né? Que, vamos dizer, de certa forma também me prejudicava dentro do relacionamento. Sim. Carência, questão dos nossos pais mal resolvidas, que também não é a culpa deles, mas para você entender e não ficar sempre colocando o dedo na ferida, foi ele, foi por isso, você tem que se autoconhecer, né? E dentro dessa frustração que eu tive, eu percebi que, na verdade, eu não era feliz como eu imaginava que eu era. Sim. Né? Hoje, com a cabeça que eu tô, com o meu entendimento, olhando para minha criança interior, algo que eu nunca, né, tinha imaginado. Falar com a Marianinha, o que eu tenho para falar com ela? E foi aí que eu fui conseguindo corrigir cada coisa que eu sentia falta, que não dependia do outro e só de mim. Então, assim, hoje, como eu vivo, como eu entendo a minha vida, é totalmente diferente de 25, 30 anos atrás. É assim, o autodescobrimento é muito incrível. Eu, assim, hoje eu entendo que a minha felicidade depende do meu bem-estar e não da outra pessoa. Exatamente. Agora eu vou responder 3 perguntinhas para a gente esquentar um pouquinho essa conversa, falando exatamente sobre assuntos como esse. Me perguntaram como alcançar o despertar e me tornar mais iluminada. Eu quis trazer essa pergunta para cá porque essa palavra iluminação, despertar, faz com que essa pessoa pense que está acessando um paraíso. E se conhecer nem é tão simples assim e nem às vezes tão gostoso como as pessoas dizem, né? Então, de alguma forma, apesar de importante e trazer inúmeros benefícios, traz uma coisa chamada autorresponsabilidade. Por isso que eu não gosto tanto de romantizar esse processo. A gente precisa estar consciente que nem tudo vai ser um mar de rosas e que exige da pessoa minimamente coragem. E a responsabilidade sobre a própria vida é algo que pede um pouco de maturidade. Por isso que o processo de autoconhecimento não acontece no estalar de dedos, de uma hora para outra, e eu preciso entender aquilo que eu acesso dentro de mim. Então, sim, o autoconhecimento ele te deixa mais iluminada porque você se torna mais consciente sobre a sua verdade. E isso faz com que você haja de uma melhor forma. E isso não te torna melhor do que ninguém, viu? Faz só com que você viva de uma melhor forma. A segunda pergunta que me enviaram é: depois que eu comecei a me conhecer, eu me afastei de todo mundo e não tenho vontade de ver ninguém. Isso é uma coisa importante porque se afastar das pessoas não é algo natural. O que é natural é que você saiba separar o joio do trigo, que você selecione melhor suas relações, mas se você está todo momento inalcançável, é só o seu autoconhecimento fazendo efeito e te levando um monte de questões para você olhar, um monte de sombrinha para você trabalhar. Não necessariamente você está incrivelmente evoluído. Às vezes você só está precisando entender as suas dificuldades em se inserir, em trocar, em se divertir, em se distrair e sair um pouquinho dessa bolha. Quero muito me desenvolver, ser boa na minha espiritualidade, nos meus relacionamentos, mas sinto que nada vai para frente. Aí, o que eu digo para uma pessoa dessa? Ela precisa entender que ela é o carro-chefe da própria vida. Quer desenvolver a espiritualidade, mas não se desenvolve antes. Quer desenvolver a carreira, mas não se desenvolve antes. Quer ter sucesso nas relações, mas antes de ter sucesso com você. Então, enquanto você colocar as coisas na sua frente, você vai travar, porque quem dirige tudo isso é você. Você é o diretor, você é o motorista da sua vida. O que você acha dessas 3 perguntas que me fizeram? Você se identifica? Olha, Luana, eu me identifico sim, porque a gente acha que entrou no processo de autoconhecimento, todas as portas vão se abrir. Agora eu achei a solução da minha vida. Não, eu acho que cada etapa
daquilo que a gente vai se aprofundando, você vai encontrando novos medos, novas questões internas. Então, assim, eu acho que o princípio para a gente ter uma vida produtiva, feliz, é realmente se olhar no espelho, aceitar quem você é, entendeu? Aí, a partir disso, você está iluminada. Olha, eu me reconheço, eu sou essa pessoa, eu me amo assim, tudo bem que eu tenho esse defeito. E eu acho que dá para alcançar, sim, a iluminação nesse sentido. Sim. Quando você para, aceita e olha para você. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar. Se responsabilizar pela nossa vida é algo super importante. Somos adultos, o que aconteceu lá atrás, infelizmente, a gente não consegue mudar, mas a gente consegue ter um outro olhar para aquilo. Porque senão a dor, ela vem de uma forma avassaladora, né? Você não consegue se libertar dela. Então, ficar culpando pai, mãe, ficar a todo momento retornando e querendo que cuidem, querendo que façam de uma forma excessiva pela gente, é uma coisa que vai se tornar um peso a longo prazo. Então, sim, o autoconhecimento, ele dá essa sabedoria, ele dá esse entendimento e faz com que a gente consiga, de alguma forma, ser o grande diretor da nossa vida, como eu disse, né? E Mari, você é advogada, você falou para mim. Então, eu acredito que dentro da sua profissão exija muito autoconhecimento, porque você se expõe muito, você precisa se expressar, você precisa se impor de uma forma muito direta, de uma forma muito séria. Como que você lida com isso? O seu autoconhecimento te ajuda na sua área? Vamos lá. Eu sou advogada e milito na área de família, de direito de família. Então, assim, o meu autoconhecimento veio assim de uma forma muito impactante também na minha profissão, para quando eu ouço um problema da pessoa que está lá na minha mesa, eu saber direcionar, não de uma forma para uma briga, para uma lide, mas uma forma conciliadora, sempre buscando uma solução consensual. Porque, assim, o autoconhecimento parece que é uma coisa, é só da psicanálise. Não, ela envolve em tudo. Porque se você não tem um bom diálogo, como que você vai resolver uma questão? Seja da sua vida ou mesmo jurídica, né? Então, o meu autoconhecimento trouxe, vamos dizer, até uma sabedoria, né? Para quando a pessoa apresenta um problema para mim, eu não entro naquela tormenta dela. Exato. Eu separo, olho de fora e de uma forma muito racional. Olha, vamos tirar isso, põe aqui desse jeito. Olha, essa questão vamos deixar aqui. E o que você quer? Então, me ajudou em muito, né? Exatamente. Até mesmo no julgamento, né? Para que você não entre com seus próprios conteúdos e que você não modifique a história da pessoa num sentido negativo de acordo com os seus julgamentos mesmo. Então, é uma coisa muito importante. Saber se tirar da história, saber olhar, às vezes, a pessoa como a pessoa é importante. O grande problema, num geral, é que às vezes a gente se coloca na situação da pessoa. Exato. E a gente se coloca com a nossa lente. Então, a gente já vai com um julgamento. Sim, verdade. E não pode, né? Porque cada pessoa tem a sua dinâmica, né? Aquela família veio com duas histórias que estão ali prestes a entrar num colapso. Sim. E o advogado tem que ser muito sensato e muito racional. E respeitar, entra muito na psicanálise também, respeitar o espaço do outro, a forma como ele vive, a forma como a pessoa enxerga, porque senão eu encaro a vida dele da minha forma e eu acabo desrespeitando a pessoa, agindo, fazendo com que a pessoa haja da maneira como eu gostaria. Que é uma coisa que geralmente nos relacionamentos acontece muito. Sim. Eu me relaciono com a pessoa e eu quero que ela tenha as ações que eu teria. Eu quero que a pessoa haja da maneira como eu agiria. E aí dá toda a briga de comunicação, de expressão. Porque se expressar hoje em dia é algo que as pessoas têm um pouco de dificuldade. É muito fácil a gente mandar um WhatsApp, é muito fácil a gente mandar um áudio, a gente apaga, onde a gente ajusta, onde a gente lê. Só que estar frente a frente com uma pessoa é muito difícil. Hoje em dia está com cada vez mais dificuldade, acredito, as pessoas. Como que você encara essa comunicação dentro das relações? Tem dificuldade? É mais difícil do que no trabalho, por exemplo? Totalmente, totalmente. No trabalho, né, você entra, o seu
problema ali é o que menos importa, né? Entrou dentro da porta, toda a sua vida particular fica lá atrás. Sim. Saiu do seu trabalho, aí a confrontação, por exemplo, comigo, que também, assim, eu acho que devido, né, esse processo mesmo que eu venho passando, eu tinha muita dificuldade de falar o que eu sinto. Sim. O que eu acho, né? Às vezes eu ouvia alguma coisa dentro de grupo de amigos, nem só, assim, relacionamento de uma forma geral. Aí, para não entrar num conflito, para não eu dar a minha opinião de fato, eu Sim. preferia ficar quieta. Exato. Tudo bem que tem hora que é muito sensato a gente não falar, né? Sim. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas, se você está num grupo que você faz parte, que faz parte da sua rotina, você se calar, eu acho que começa a doer. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que falar aquilo que a gente Exato. deseja. O problema é que tem a maneira certa da gente falar. Exato. A maneira, às vezes as pessoas acham que se expressar é brigar. Quantas pessoas chegam até mim e falam assim, eu não vou falar porque senão eu vou perder o emprego. Mas por que você está achando que você vai perder o emprego se você falar? Por quê? Porque será que você acha que tem uma agressividade na sua fala? Ou será que te falaram isso e você encarou isso como uma verdade? Então, essa questão de não entrar em confrontos, em conflitos, às vezes, faz com que a pessoa fique reprimindo os conteúdos dentro dela e isso faz um mal danado. Então, a gente tem que sim falar quando a gente considera que é importante, né, que é algo essencial, porém, falar da maneira certa. E como que eu falo da maneira certa? Treinando. Ninguém começa a falar com facilidade desde o início. Eu, quando comecei a me comunicar, a me expressar, quando eu comecei lá atrás a fazer terapia, eu lembro que minha mãe falou assim, sai da terapia que você está ficando pior. Por quê? Porque eu comecei a falar e saía como um canhão. Eu não sabia direcionar as coisas da maneira certa. Eu não sabia ponderar um pouquinho daquilo que eu falava. E, lógico, também, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeitinho. Então, tudo isso precisa ser conhecido. Isso precisa se tornar um pouco íntimo da pessoa. Então, quando eu vejo que uma pessoa tem vontade de se conhecer, de estar íntima dela mesma, eu fico feliz, porque eu acho que esse é o caminho para tudo, é o caminho para evitar a quantidade de conflitos, comparações, competições que a gente vê a todo momento acontecendo. Porque a gente vive num ambiente, numa vida, onde as pessoas competem e as pessoas se comparam muito, e isso é muito nocivo de alguma forma. É o ego ali em cima, na frente de tudo, criança interna que precisa ser trabalhada e não é trabalhada, e aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito ruim. Como você encara essas coisas, essa parte de comparação, de competição, dentro de você? Ainda existe isso de uma forma grande? Luana, para ser muito sincera, eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, sabe? Se tiver que brigar, vou brigar, obviamente, né? Eu sou paga para isso, né? Vamos dizer, e eu gosto muito. Mas na minha vida particular, eu gosto de levar tudo com muita sensatez, né? E eu acho que pela minha educação mesmo, então eu sempre aprendi. A vida do outro é do outro, a sua é a sua. Sim. Não meça a vida do outro pela sua régua. Exato. Então, assim, essa questão, assim, de me comparar, por que isso da pessoa? Não, nunca tive, para ser muito, muito sincera, né? Mas eu entendo que, e hoje também pela experiência, que muitas coisas que a gente vê não tem nada a ver com a realidade. Né? Nada a ver com a realidade. O que eu observo hoje em dia é que as pessoas, de alguma forma, elas acham que elas precisam competir. É uma necessidade de competir com as pessoas, de competir com o outro. Então, eu preciso... Esses dias chegou uma pergunta para mim e falava assim, nossa, eu trabalho com metas e sempre que a pessoa ganha, ela fica tripudiando em cima de mim. Se ela está, de alguma forma, ficando feliz, comemorando a vitória dela... Ok, agora se ela não está comemorando nem a vitória dela, e se ela está comemorando na realidade a derrota do outro, uma pessoa não entendeu nada, é uma pessoa que não consegue ficar feliz com as conquistas. Geralmente, né, pessoas assim olham muito para fora, estão olhando muito para o outro. Olhar para os lados é extremamente importante, mas a gente precisa olhar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para aquilo que a gente está fazendo, para a gente não se perder, porque olhar demais para os lados está falando de uma insegurança. Insegurança comigo. Eu estou me comparando porque o outro está melhor que eu. Eu estou me comparando
comparando, eu tô competindo porque eu quero ser melhor que ele, ou seja, eu já acho ele melhor que eu. Exatamente. Entendeu? Então, esse negócio de melhor, pior, na realidade não existe, é uma percepção da nossa mente. E essa percepção, ela é baseada em crenças. Crenças que foram instaladas lá na infância, que fazem com que a gente tenha essa ideia. Desde criança, a gente, para ser bem sincera, a gente é ensinado a competir, a comparar de alguma forma. Então, a letra mais bonita, eu lembro que eu estudava com a minha irmã, eu tenho minha irmã gêmea, eu estudava com ela lá na escola, primeira série, a gente vai trocar do lápis para caneta. Ela trocou primeiro, eu sou canhota, eu tenho a letra horrível até hoje. E aí eu fiquei, nossa, eu não estava mais empolgada em aprender a escrever, eu estava empolgada em ter uma letra boa para trocar para caneta, para conseguir comprar tudo aquilo, para conseguir ganhar tudo aquilo. Então, desde criança, a gente é acostumado a pensar dessa maneira. Eu tiro 10, eu tiro 8, eu tiro 7, eu sou bom porque eu tiro 10, eu sou ruim porque eu tiro 7. Então, eu acho que isso é uma construção social também, que faz com que leva a nossa mente a pensar dessa maneira. Porém, com o autoconhecimento, a gente vai se desprendendo um pouquinho desse tipo de pensamento e focando naquilo que é importante pra gente, como um ser humano, como um indivíduo. Totalmente, né? Eu penso assim, depois da minha psicanálise, vamos dizer. Eu olho uma pessoa, uma situação, qualquer coisa. Nossa, que legal. Nossa, eu tenho vontade de estar lá. Mas só que eu não vou ficar focando, nossa, como essa pessoa conseguiu ou isso. Não, o que eu posso fazer para ficar também assim? Sim. O que eu posso fazer para ir para esse lugar? E a gente começa a direcionar o olhar para a gente mesmo. Exato. Não para ficar focando no que o outro tem, mas sim, né? No que você faz para você chegar lá, através de você. Eu acho que esse, vamos dizer, seria o maior desfazimento de nó da nossa vida. Exato. A gente olhar para nós e pensarmos, né, o que eu preciso para melhorar. Exato. Que legal a vida do outro. Parabéns para ele. Mas tudo bem, como que eu vou chegar até lá por mim? Porque você só olhando ou querendo ter uma competição imaginária, você não vai sair do lugar nunca, Exatamente. Né? Eu posso admirar, eu devo admirar as Sim. pessoas. Eu posso me inspirar em pessoas para chegar no lugar onde eu desejo. Mas a partir do momento que isso vira uma competição, a partir do momento que isso vira uma coisa negativa, que me gera uma tensão, é muito ruim. Uma ansiedade, né? E as pessoas mesmo, às vezes, levam pro viés negativo. Por que elas fazem isso? Porque elas consideram que elas estão sendo invejosas. Entra muito nesse ponto também. Não, você só está admirando a pessoa. Qual o problema admirar? Qual o problema querer aquilo que a pessoa tem e batalhar por aquilo? E perguntar para a pessoa, observar o que ela tem feito, talvez você possa também fazer para chegar em algum lugar. Ou ter até mais capacidade para isso. Exato. Né? Então, você não se conhecer, você se limita. Exato. Você fica estagnado para sempre. Por quê? Você querer, você tem. Então, só depende de você. Agora, Sim. você parar a sua vida para ficar olhando a perspectiva do outro, nada muda, né? É complicado. Nada muda mesmo. E a gente precisa, a todo momento, ter essa atenção para viver a nossa vida e não a vida do outro. Sabe por quê? Nos relacionamentos, no trabalho, seja a área que for, às vezes até dentro de um sistema familiar. O que acontece é que a pessoa não vive a própria vida, ela vive a vida inteira a vida do outro. Sim. E chega um momento que a ficha cai. De alguma forma a ficha cai. A gente está em evolução aqui. Então o caminho é esse. E em algum momento a pessoa vai se dar conta e talvez ela se dê conta depois de anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí ela fala, nossa, olha quanto tempo eu perdi. Lógico que nunca é um tempo perdido. A gente está aqui para isso. A gente ganha consciência das coisas no tempo que às vezes a gente precisa. Mas se a gente pode buscar por esse autoconhecimento, se eu posso buscar por ter um pouquinho mais de consciência, eu vou fazer isso de forma devagar. Eu falo que a pior coisa no processo de autoconhecimento é a pressa. Porque a pressa, pensa comigo, se eu tô com pressa, eu tô querendo chegar em algum lugar. Se eu tô com pressa, é porque eu quero vivenciar logo alguma coisa. Ou seja, já tô atropelando todo o processo. E o processo de autoconhecimento precisa de plenitude, ele precisa de presente, ele precisa que a pessoa esteja ali, alinhada, focada. E pensa, se eu tô querendo ir para algum lugar é porque eu não tô feliz com aquilo que eu tô vivendo. Se eu não tô feliz com aquilo que eu tô vivendo, como que eu vou aproveitar aquilo? Então,
o processo de autoconhecimento, ele é muito no presente, é no agora. Então, é um dia de cada vez. Eu vou acordar, o que eu vou fazer? Como que eu me senti hoje? Eu falo para os meus pacientes, se questionem mais no sentido de eu vivi essa experiência, fui no mercado, fiquei brava com a velhinha. Por que eu fiquei brava com a velhinha? Eu estava trabalhando, o chefe não me elogiou e eu fiquei triste. Pô, por que eu fiquei triste? É no simples que a vida está acontecendo. E às vezes a gente busca no extraordinário. E nem sempre a vida vai ter o extraordinário. E isso faz com que muitos achem que a vida é um saco, que a vida é ruim. E eu falo para as pessoas, gente, a vida é isso aqui, tá? Não sei o que você está buscando, mas é isso aqui. A gente precisa buscar prazer no que está acontecendo no agora. Exatamente. Nas coisas simples do Sim. dia a dia. Hoje, como que eu me sinto feliz? Que eu comecei a perceber, né, que eu gostava da minha companhia. Acordar de manhã, nossa, eu quero comer isso. Faço café, ligo uma música, Sim. fico cantando, brincando com meus gatinhos que ficam sempre perto. E isso para mim é uma felicidade. Sim. Ou chegar num domingo, hoje eu quero comer uma comida X. Vou lá no mercado, compro as coisas. Se eu vou ter companhia, ótimo. E Sim. se eu não tiver também, eu vou ficar feliz tomando meu vinho e almoçando o que eu quero. É isso mesmo, Mari. Se a gente for parar para pensar, o processo de autoconhecimento, ele envolve várias coisas e cada um se conecta de uma forma. O autoconhecimento, a gente pode ganhar consciência dentro de um processo terapêutico. Tem pessoas que se conectam muito com a filosofia, com algum tipo de cultura, com algum tipo de crença até religiosa, com a espiritualidade de uma maneira geral, uma maneira ampla. Como que você se conecta com a vida? Como que você faz para você se sentir viva no dia a dia? Apesar dos hábitos, além dos hábitos que você já me trouxe, o que você gosta de fazer no seu dia a dia que dá aquele brilhozinho, que ajusta a lâmpada para ela brilhar um pouquinho mais? Olha, eu procurei, assim, ter foco, né? Então, a academia é algo que me deixa muito concentrada, me dá aquele impacto da rotina, acordar de manhã, ir para a academia. Quando eu volto, falo, nossa, missão cumprida. Estou cuidando de mim, do meu corpo e estou feliz, né? Que bom. A espiritualidade é algo que me traz muita, vamos dizer, segurança. Ai, que bom. De acreditar assim, olha, tudo que aconteceu comigo, eu achava que era ruim. Mas hoje eu vejo que o que eu achava que era bom, hoje é muito melhor. Então, a espiritualidade só reforçou a minha fé. De acreditar numa força superior, cada um tem a sua denominação, né? Que tudo que vem para nossa vida, né, de acordo com o nosso merecimento, quer dizer, você não fazendo para o outro o que você não quer para você, você só vai colher frutos bons. Então, hoje, assim, meu maior parâmetro é cuidar do meu corpo físico mesmo e a minha alma, buscando espiritualidade, meditando, me reconectando com o meu eu mesmo, que é Deus, enfim, né? Exatamente, é muito legal isso. O que você está falando é importante para as pessoas saberem e também se identificarem, porque o foco, quando a gente tem uma rotina, é muito importante. A gente precisa dessa rotina. A gente precisa de regra. E a regra é ruim. Não, a gente precisa de regra e fazer uma atividade física, levantar e fazer as obrigações que a gente tem, ter momentos de lazer, que também eu falo que é todo dia que a gente precisa ter, nem que seja tomar um cafezinho, olhar um pôr do sol, coisas básicas, simples, né, no dia a dia, não extraordinário, é muito importante. E essa questão da espiritualidade também é algo importante para que as pessoas entendam. Espiritualidade não é religião. Exato. Espiritualidade está dentro, é como eu sinto a vida, é onde eu me conecto comigo. Eu acho que o processo de autoconhecimento ele está muito também dentro dessa questão da espiritualidade, na questão da gente se alinhar com aquilo que a gente é, com a nossa essência. E a gente fala muito sobre essência, né? A essência está aí. A essência está em a gente se conectar com a nossa luzinha. Cada um vem com uma. É particular, é individual. E quando a gente consegue se ligar a ela, escutar essa voz lá no interno, é onde a gente está conectado com a espiritualidade. Eu falo que às vezes a gente está com a nossa cabeça fechada. E aí, querendo ou não, a vida mostra várias coisas, só que bate e volta, bate e volta. E quando a gente consegue abrir a nossa cabeça, quando a gente consegue se ligar, se conectar de alguma forma, é muito interessante. Lógico que tem pessoas que fazem isso através
de religião, mas não necessariamente. A espiritualidade é dentro, é comigo, sou eu comigo mesma, sou eu me ligando à vida, de alguma forma. Então, eu acho sempre super importante falar sobre isso, porque as pessoas confundem, elas acham, Sim. não, tá levando, tá, é crença religiosa, é Deus, é não sei o quê. Não, não necessariamente. Não, é só paz. a sua conexão. É aquela... Sabe, você respirar, justamente, olhar pro pôr do sol, falar, nossa, meu Deus, que bom, eu tenho saúde, como eu tô feliz, Sim. como eu tô aqui na minha casa. E gratidão, né? Todo mundo fala muito de gratidão, mas o sentimento de gratidão, ele traz, eu entendo assim, um bálsamo pra gente. É você aceitar o seu presente. Exatamente. Não ficar focada naquilo que o outro tem, que no momento, às vezes, não é pra você. Um dia pode ser. Sim. Ou se não for também, ótimo. A gente olhar para o dia a dia e agradecer pequenas coisas que... E por que a gratidão é tão difícil de ser sentida verdadeiramente? Porque ninguém está presente. Exato. A gratidão, ela é sentida no agora, na contemplação. E eu só contemplo quando eu estou agora, no presente, quando eu estou aqui, quando eu estou assim, fazendo aquilo que eu estou fazendo. Mas hoje em dia não. A gente está almoçando, mas está no celular. Eu estou no carro, mas eu estou conversando com fulano. Então, nunca, com uma dificuldade muito grande, o ser humano está no presente fazendo somente aquilo que ele está se propondo a fazer. Então, é muito difícil de sentir essa gratidão. Com o autoconhecimento, como você fica mais presente, como você fica um pouquinho mais no agora, é mais fácil de você contemplar e, consequentemente, a gratidão ela vem com muita força. Bem, a gratidão verdadeira, né? Aquela gratidão de verdade. Você sente assim, no fundo do seu âmago mesmo. Sim. Você olha uma coisa, nossa, obrigada, que bom que eu tenho isso, que bom que eu tô aqui, Exato. Que bom como eu sou feliz. A gente se percebe nessas horas, né? Então, se perceber como ser, é tão importante, é tão gostoso. Muito. Então, é uma coisa que pode e deve ser buscada por todo mundo, né? Mari, e aí a gente está falando das coisas boas, eu percebo que você tem uma facilidade, um autoconhecimento muito legal, fico contente com isso, mas... E aquela coisa assim negativa, o que você considera que você ainda precisa trabalhar, que você tem uma dificuldade, que é assim uma pedrinha no seu sapato? Eu acho que nada. Tô brincando. Olha, voltando, né, assim, novamente, né, que eu reforçar, é a questão de liberar, falar dos sentimentos. Para mim, ainda é muito complexo. Sim. Porque, assim, por mais que eu esteja, né, caminhando bem, né, indo profundamente no meu autoconhecimento, mas no meio do caminho você sempre tem que encontrar alguém, né? Sim. Independente de relacionamentos, amizade, família e tal. E aí, quando você choca com outra pessoa, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. Você sabe tudo de você, encontrou outra pessoa, uma coisinha que destoa daquilo que você acha, daquilo que você quer ouvir, você já dá 2 passos para trás. Sim. Ai, não vou falar, tô com medo. E o medo, né? Na verdade, acho que resume também isso, Sim. O medo. O medo de arriscar, o medo de errar de novo. Tudo bem que a gente sabe que faz parte, mas eu acho que... A minha maior dificuldade é o medo da comunicação de sentimentos. Sim. Mas esse medo dessa comunicação, porque você se comunica super bem, tá? Sim. Mas você já parou para pensar que esse medo de se comunicar, só de você estar falando, você já está com medo de algo que já aconteceu. Então, certeza. Muito provavelmente, a sua cabeça, ela acessa questões antigas que te trazem toda essa tensão e querem te proteger de alguma forma e aí você se cala. Tá muito ligado à imagem, né? O que o outro vai pensar, o outro vai me julgar, eu vou ser amada, eu vou ser querida, eu vou ser validada de alguma forma, porque todo mundo como ser humano quer ser amado, todo mundo quer ser valorizado, todo mundo quer ser visto de alguma forma. Então, quando você traz uma memória, e a gente tem memória de não vai esquecer das coisas, a gente só precisa olhar com um pouquinho mais de força para essas coisas, para entender. Porque, o meu problema é o medo, Luana, o meu problema é a comunicação. Não. O seu problema não é o medo, o seu problema não é a comunicação. O seu problema é que tem memórias e tem questões tocando, apertando botões que estão gerando medo, que estão gerando toda essa trava
para que você consiga fluir, para que você consiga se comunicar livremente. Tanto que aposto que dentro de casa você se comunica super bem com o seu gato, Os dois. com os seus amigos, com pessoas Sim. mais próximas, e você não tem esse receio. Então, é um receio, é uma coisa existente dentro de você, que você pode olhar um pouquinho mais para as memórias e avisar a sua cabeça, conversar e argumentar com a tua cabeça que aquilo não está acontecendo de novo. Eu estava atendendo uma pessoa um tempo atrás e ela é dona de uma empresa e ela não consegue fazer uma reunião que ela passa mal. E aí a gente foi descobrindo que quando ela era pequena, na 5ª série, ela sofreu um bullying, onde ela foi apresentar um trabalho e aí zoaram ela. Ou seja, o que a mente dela está associando? Que aquilo vai acontecer novamente. E aí aperta, aciona um alarme, né? eu preciso pegar o meu negocinho lá e desligar. Porque se eu não desligo, aquilo vai ficar me atormentando. Então, às vezes, algumas situações, elas são tão parecidas que elas tocam em traumas lá atrás. Coisas mal resolvidas, que precisam ser olhadas. E como? Argumentando, falando, acolhendo aquela versão antiga. A gente costuma pensar que criança interna é a nossa criança, a nossa versão da infância. Também. Porém, a nossa criança interna é o nosso aspecto imaturo. Quando a gente fala disso, eu estou falando da Luana, por exemplo, de uma semana, de um mês atrás. E eu acolho ela como se eu estivesse acolhendo a minha criança, a minha parte imatura, porque eu era mais imatura do que agora. Porque a todo momento a gente está melhorando, a todo momento a gente está crescendo. Então, sempre que você for acolher, não importa se o erro, se o trauma aconteceu quando você já era grande. Você ainda assim era uma criança. Sim. Nós somos crianças a todo momento que a gente faz algo novo. Aqui, nós duas hoje somos crianças, porque é o primeiro episódio de um podcast, de um plano que eu tenho. É a primeira vez que você participa. Sim. Então, existem erros, existe uma tensão. Por quê? Porque a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe, a gente tende a ficar um pouquinho nervoso. Entende? Então, é mais ou menos nesse sentido. O acolhimento dessas versões antigas são super importantes para que você consiga se desprender, se despedir. E como que a gente se despede de algo? A gente não se despede de algo empurrando, jogando. A gente se despede de algo olhando, percebendo. E aí sim, quando ficar um pouco mais familiar, a gente se desprende automaticamente. E o enfrentamento também, né? Igual aqui, falei, olha, nunca fiz isso e esse ano eu quero fazer coisas, né? Pedi para a Luana, eu quero participar, porque eu quero fazer uma coisa nova, eu quero me arriscar. E se ninguém gostar também, tudo bem, mas Sim. eu fiz. Eu não quero ser aquela pessoa na minha vida, Luana, que fico olhando certas situações e fico, eu poderia ter feito. Eu não Exato. quero me arrepender mais do que eu não fiz. Então, assim, se eu vim, ficou legal ou não ficou, normal, faz parte. Faz. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Como a gente olha também, gosta ou não gosta. A única coisa que eu não quero na minha vida é ser protagonista. Ficar só ali, esperando, passando de paisagem. Vou me arriscar. Deu certo? Sim. Continuo. Não deu? Vou me reinventar e procurar outro caminho. Exatamente. E aqui a gente entra e fala do quê? Da vulnerabilidade, da exposição. Para estar aqui, você está se colocando vulnerável. Sim. Você está sendo corajosa, né, de aparecer nas redes sociais, de aparecer na internet de alguma forma. Eu também estou me colocando vulnerável a partir do momento que eu exponho aqui as minhas ideias. Então, a exposição é outra coisa que ninguém quer. A exposição é outra coisa que gera toda uma questão de medo, de novo, porque toca em questões, porque toca em crenças limitantes e coisas que foram instaladas no aplicativo aqui, no celular humano da pessoa. E ela precisa ir aos poucos e se desfazendo de algumas dessas informações. Mas é super importante. Outra pergunta que me mandaram é: onde aprender sobre desenvolvimento pessoal? A nossa maior escola na vida são os nossos relacionamentos. Sejam eles amorosos, nossas amizades, relacionamento familiar, trabalho, tudo envolve se relacionar. Eu não compro um pão na padaria se eu não souber me relacionar minimamente. Então, observe mais as suas relações. Esse é o melhor curso que tem e prático ainda. Onde não tem ensaio, onde você não pode alterar, onde as dificuldades elas são reais, onde as emoções às vezes elas tomam conta da gente. E te mostra vários lados que existem dentro de você. Lado positivo, lado negativo, coisas
coisas que podem ser melhoradas, coisas que já melhoraram também. Então, a melhor coisa para você se desenvolver é se relacionar, trocar, viver e perceber as coisas no meio que você vive, se perceber no meio de tudo isso. Outra coisa que me perguntam, não consigo me amar, não consigo sentir prazer em estar comigo. Me trazem isso com muita frequência. E aí eu vou te perguntar, como que você quer ter amor próprio? Como você quer amar um desconhecido? Como que você quer amar alguém que você não tem a mínima intimidade? O grande problema do amor próprio é que ele é construído, tá? Ele não é ganhado num bingo ou numa raspadinha. E construir leva tempo e empenho. E aqui a gente está falando mais uma vez sobre autoconhecimento. Conhecendo a mim mesma, aí eu passo a me amar, porque eu, você, todo mundo tem coisas boas dentro de si. Escuta uma coisa, você não vai se amar enquanto você não souber o que vive dentro de você, o que vive de bom dentro de você. Não queira se amar nesse momento, queira se conhecer. Se amar vai ser uma consequência daquilo que você descobrir dentro de você. Outra pergunta, sou uma pessoa muito tímida e isso atrapalha os meus relacionamentos de uma forma geral. O que eu faço? A timidez, ela fala de uma preocupação com a sua imagem. A imagem que o outro vai ver e talvez julgar, te deixar envergonhado. Ninguém é tímido sozinho, dentro de casa. Ela está baseada no outro, ela está preocupada com o outro. Por quê? Porque eu quero ser aceita, amada, pertencer, eu quero ser validada de alguma forma. Todo mundo quer ser visto de alguma forma. Mas que tal você começar a ter segurança naquilo que você é? E se você não está encontrando essa segurança, está na hora de investigar e entender o porquê. De onde pode vir essa segurança ou essa insegurança? Como que eu posso construir isso dentro de mim? Outra coisa que me perguntam, sinto muita raiva dentro de mim, isso é algo negativo? A raiva, gente, ela é uma emoção normal que pode ser direcionada sim para algo bom. Essa força toda, ela pode ser usada para quebrar uma corrente emocional que te prende em algo muito ruim. O problema é que sem consciência, a raiva só te leva a fazer besteira, ser impulsivo, birrento. Tudo é sobre direcionar as coisas, é como um barco à vela. Para onde eu desejo ir, eu vou lá e aponto. A gente direciona as coisas para onde a gente deseja. E entrando nessa onda de perguntas que eu acabei de responder, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o seu maior medo na vida, Mari? Tem algum, assim, que é presente? Lu, eu acho que o medo maior de qualquer pessoa é você passar e não... Vamos dizer, você passar na vida e não ser nada. Você não fazer uma coisa boa, né? Eu acho assim, eu penso para mim, eu quero colaborar não só na minha profissão, não só dentro dos meus relacionamentos pessoais, mas colaborar com um bem maior, né? E o meu autoconhecimento também é para me reencontrar. Será que eu estou aqui por algum motivo específico, né? Então, o meu medo, de verdade, é ser mais um no meio da multidão. Uhum. Entendi. É um medo comum, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Então a gente quer viver a nossa vida da melhor forma possível. E acredito que esse medo seja um medo também presente em muitas pessoas. Medo de não aproveitar, medo de não ser aquilo que deseja, medo de não contribuir da forma também que deseja. Então é algo muito comum. Se você pudesse voltar no tempo, Mari, o que você diria para a sua versão da infância? Olha, quando criança, eu tinha uma personalidade, assim, muito terrívelzinha, né? Muito independente, muito teimosa. Se eu pudesse voltar, eu falaria, olha, você estava certa, continua assim. E eu sempre quis ser advogada, desde quando eu tinha 8 anos de idade. Não me pergunte por quê, não legal. tenho ninguém na família. E eu sempre soube que eu seria. E sempre levei isso. Então, se eu voltasse no tempo, eu falaria, é claro, né? Não das coisas ruins, mas das coisas boas, pode permanecer, você tá certa. Ah, que legal. É isso mesmo. Mari, que legal, fico feliz. A gente vai encerrar por aqui esse episódio, esse primeiro episódio. Eu fico contente de te receber mais uma vez. Eu acho que a vida é sobre refletir, é sobre a gente vivenciar, sobre a gente se colocar realmente na arena, se expor como você se expôs hoje. Desejo todo o sucesso do mundo no seu trabalho, na sua vida, no seu processo de autoconhecimento. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha gostado de participar. E para todo mundo que queira participar e estar aqui conversando, uma conversa leve, descontraída como essa, é só se inscrever. Estarei aqui para tirar as dúvidas, para a gente aprender juntas, trocar, porque eu aprendo muito com as pessoas que eu converso e a gente conseguir contribuir
com o autoconhecimento de outras pessoas e com o nosso próprio autoconhecimento. Muito obrigada, Mari. Obrigado, Luana. Muito obrigado mesmo. Adorei. Que bom que você gostou. É isso aí.